Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série do livro de Romanos. Amém, irmãos? Vamos estudar hoje o capítulo de número 2. Então vamos começar lendo aqui, capítulo 2, a partir do versículo 1. Hoje a gente vai fazer uma primeira parte do vídeo e depois, na semana que vem, eu apresento a segunda parte. Amém, irmãos? Então, capítulo 2, versículo 1, que diz: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. Então, irmãos, no capítulo 1, nós vimos que Paulo ele mostrou que os gentios eles se entregaram à prática do pecado. E agora, aqui no capítulo 2, Paulo ele vai dizer que os judeus praticam a mesma coisa. E eles também precisam de salvação em Cristo da mesma forma que os gentios. Por isso que Paulo ele começa o versículo aqui com portanto. Ou seja, embora os judeus eles não sejam diretamente mencionados aqui, mas a gente vai ver que eles vão aparecer mais para frente, lá no versículo 17. Então Paulo ele está se dirigindo inicialmente ao interlocutor imaginário, era um estilo de linguagem que Paulo utilizava. E Paulo está condenando os judeus que julgavam os erros dos gentios, mas os judeus eles cometiam erros semelhantes. Então, irmãos, os judeus eles se achavam assim, pelo fato de Deus ter se revelado a eles primeiro, e pelo fato de eles serem israelitas de sangue, eles estariam salvos. Os judeus eles aprovaram quando Paulo condenou os gentios lá no capítulo 1. Mas Paulo vai dizer que diante de Deus, tanto os judeus como os gentios são pecadores. Então ele diz o seguinte: és indesculpável quando julgas, ou seja, mostrando o que o pecador ele não está em condições de julgar. Só Deus é quem julga. E essa palavra aqui, indesculpável, significa o quê? Sem defesa. É a mesma palavra usada lá em Romanos 1, versículo 20, que diz assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, irmãos, Paulo ele está mostrando aqui que mesmo aqueles que não praticaram os pecados descritos no capítulo 1, também são culpados diante de Deus. Versículo 2 diz assim: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Então a gente está vendo aqui que o juízo de Deus é um só para todos. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele é segundo a verdade. Ou seja, o juízo, ele se baseia na verdade de Deus. O juízo de Deus, ele não pode ser alterado pela opinião humana, mas ele será conforme a culpa de cada um, baseado nos pecados cometidos por cada um. Versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Então que coisas que ele está falando aqui, Ele está falando das coisas narradas lá no capítulo 1. Então os judeus, eles pensavam que estavam acima do juízo de Deus, porque eles eram filhos de Abraão, discípulos de Moisés, eles tinham séculos de tradição religiosa. Mas todos os seres humanos, grandes e pequenos, eles comparecerão perante o juízo de Deus. Então, irmãos, uma pessoa, antes de querer melhorar os outros, ele deve melhorar a si mesmo, abandonando os seus pecados. Esse homem que pratica o que é errado, mas condena os outros pelos mesmos erros que ele também comete, pensando que os seus próprios pecados não serão julgados por Deus. Verso 4. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, irmãos, o judeu, ele esperava que Deus o tratasse de modo mais suave, e ao gentio de modo mais severo. E aqui, irmãos, começa a ficar mais claro, que o foco da mensagem é para o judeu. Então, nesse versículo aqui, Deus está demonstrando para os judeus a sua benignidade, paciência, longanimidade, para que eles deixem o pecado e se arrependem. Mas os judeus, eles desprezaram essa riqueza.
Então, irmãos, eles interpretavam mal, né, os favores de Deus. Eles estavam ignorando os privilégios e as oportunidades que estavam sendo dadas a eles. As bênçãos de Deus, elas deveriam ter levado eles ao arrependimento dos seus pecados. E essas pessoas, então, elas recusam-se a reconhecer que a bondade de Deus tem a intenção de produzir pesar pelo pecado e um distanciamento do pecado. Então nós temos que reconhecer, né, a bondade de Deus. Por quê? Porque nós somos dignos de morte. Temos de estar num constante estado de arrependimento. Verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, irmãos, tendo em vista que eles não entenderam o propósito de Deus e por causa da dureza de coração, então o versículo está dizendo aqui que eles entesouraram, né, para eles a ira. Então Paulo está tentando mostrar que toda a humanidade ela está perdida e vai passar pelo juízo de Deus. Então a ira, irmãos, utilizada nesse versículo aqui, ela é diferente da ira de Deus citada lá em Romanos 1,18. Lá em Romanos 1,18, a ira de Deus é a sua cólera no tempo presente. É o desprezar de Deus pelo pecado. Então Deus derrama a ira presente para que a humanidade perceba que algo pior ainda está para acontecer. Agora, já que em Romanos 2,5 não, a ira de Deus ela se refere à ira futura. Então as pessoas que se rebelam contra Deus, elas estão acumulando a ira divina sobre a sua cabeça. Né? E o dia da ira é o dia do ajuste de contas. Lá em Apocalipse 14, versículo 10, diz assim: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, irmãos, beber o vinho da ira de Deus, que será preparado sem mistura nas taças da ira de Deus que serão derramadas, significa o quê? O juízo de Deus está sendo comparado com uma bebida terrível de fogo, que os ímpios serão forçados a beber. E lá em Apocalipse 15, versículo 1, diz assim: vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então nas taças, né, nas 7 taças da ira, irão se consumar a ira de Deus. Os selos e as trombetas, eles são juízos, né, misturados com a misericórdia de Deus. Versículo 6, né, Romanos 2,6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. Então, irmãos, o critério que Deus vai usar no dia do juízo vai ser o quê? Deus dará a cada um o castigo ou a recompensa. O julgamento ele será de acordo com as obras de cada um, as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus procedimentos. Ele vai retribuir de acordo com a obra de cada um. E esse princípio de Deus, ele não começou aqui no Novo Testamento. Quando a gente vai lá para o livro de Jó, Jó 34:11 diz assim: porque segundo a obra do seu homem, ele lhe paga, e faz cada um segundo o seu caminho. Lá em Jeremias 32:19 diz assim: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estarão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Versículo 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Então o primeiro resultado, né, é a vida eterna, glória, honra e incorrupção, né, ou seja, uma vida em comunhão com Deus. Então aquelas pessoas que buscam e praticam o bem e procuram a glória, a honra, a incorrupção, né, elas terão como recompensa o que? A vida eterna. As boas obras são prova de uma vida transformada. A vida eterna ela pode ser obtida por meio da prática das obras. Mais para frente, né, Paulo ele vai esclarecer melhor essa questão, né, mostrando que a fé ela deve ser seguida por obras. Versículo 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então no versículo 7 nós vemos aqui que os que praticam as boas obras recebem a dádiva de Deus. Agora, já aqui no versículo 8 vem o segundo resultado
para os contenciosos e desobedientes. Para esses Deus dará a justa retribuição do pecado cometido. Então a indignação, ela fala que de manifestações específicas de Deus, e a ira se aplica ao princípio do julgamento divino. Verso 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então a gente vê o primeiro par, né, ira e indignação, citado lá no versículo 7, expressa o descontentamento estabelecido de Deus contra os maus. E agora a gente vê o segundo par, tribulação e angústia, aflição e angústia, né? Mostra os efeitos sobre o pecador. Então, irmãos, tudo isso está aqui apontando para o lago de fogo e enxofre. Nós vemos que há somente dois resultados, né? A vida eterna ou a ira eterna. Não há espaço aqui para o universalismo, né? Onde é pregado que todos serão salvos. Da mesma forma, não há espaço para as pessoas que acham que a alma vai ser extinta, né? E a pessoa não vai mais sofrer, né? Como diz a teoria do aniquilacionismo. Então as pessoas lá estarão no lago de fogo e enxofre, né? Elas estarão conscientes. Verso 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, irmãos, todo cristão que faz o bem, ele será recompensado. A todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu, então está comparando aqui com o verso anterior, né? Porque o judeu é o primeiro em perdição, se ele for infiel a Deus. E aqui no verso 10, ele será o primeiro se for obediente à verdade. Então, glória é a participação na glória de Deus. Honra é ser honrado por Deus. E paz é o nosso sábado, né? O nosso shalom. Versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, irmãos, desse versículo aqui a gente entende que diante de Deus todos têm direito à salvação. Todos que se acheguem a Deus mediante a obra expiatória de Cristo. Eles têm direito à salvação. Essa afirmação de Paulo era uma ofensa, né, para os judeus. Por quê? Porque eles se consideravam, né, dignos de um tratamento especial, uma vez que eles eram os escolhidos de Deus. Então, Deus lida, irmãos, com a condenação e com a salvação sem nenhum favoritismo. Deus é imparcial, né? Ele é um juiz justo, tanto para judeus quanto para gentios. Versículo 12. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, irmãos, aqui Paulo está dando continuidade então ao versículo anterior. Ele vai nos mostrar que Deus vai julgar de forma imparcial. E Paulo vai mostrar que, embora os judeus parecem, né, que saem em vantagem, né, por conhecer a lei de Deus, em relação aos gentios, o julgamento ele será imparcial. Todos que pecaram sem lei diz respeito aqui aos gentios que não conheciam a lei de Deus dada aos judeus. E todos que sob a lei pecaram, ou seja, diz respeito aos judeus que receberam a lei através de Moisés. Então os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Não significa, irmão, que os gentios escaparão do julgamento. Eles têm um conhecimento que foi dado a eles a respeito de Deus, que vem da natureza. Então significa o quê? Que eles não serão julgados pela lei, mas serão julgados segundo a luz que eles tiveram de justiça. Os judeus serão julgados conforme a lei de Moisés, e os gentios serão julgados pela lei da consciência. O judeu, né, por ter posse da lei de Moisés, não terá garantia de salvação. Mas os judeus receberam a lei de Deus de maneira mais clara. Então, por isso, o rigor para eles será maior. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então Paulo, irmãos, nas suas cartas, ele procurava responder de forma antecipada, né? Isso é uma característica de Paulo, né? Ele procurava responder de forma antecipada as perguntas que as pessoas poderiam fazer. Por exemplo, né? Por que Deus deu a lei se judeus e não judeus serão condenados? É uma boa pergunta, né? Então Deus, irmãos, ele não vai julgar conforme o privilégio de cada um, mas pelos procedimentos de cada um. Os judeus, eles achavam que só ouvir a lei na sinagoga era suficiente.
Então aqui, irmãos, é a primeira vez que Paulo ele fala da justificação pela lei. A justificação ela vem pela prática da lei. Não a lei da antiga aliança, mas da nova aliança. O Espírito Santo ele escreve a lei na nossa mente. Então os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Paulo está falando aqui dos judeus. Não é suficiente saber o que Deus quer que nós façamos para agradar a Deus. É preciso praticar. Amém, irmãos? Então nós findamos aqui a primeira parte do vídeo, do estudo do Romanos capítulo 2. Aí no próximo vídeo, a gente vai gravar a segunda parte. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso você queira fazer alguma pergunta, ou mesmo queira fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que você use aí os comentários. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. E caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.